Oi, gente! Vamos para mais uma aula. Acho que essa é a aula de número 6. Hoje nós vamos falar de filosofia política. Para quem não sabe, essa aqui é a Φ, letra grega, que acabou se tornando o símbolo da filosofia, que é o Φ minúsculo. E falar de filosofia política é falar de Platão. É inevitável citar Platão, não só quando nós estamos tentando compreender a sua época, como toda a filosofia política que foi gerada, pensada, escrita, vivida, construída pela humanidade após a sua morte. Tanto é que a gente vai ver referências do que pensou Platão, até mesmo em seus opositores e até mesmo em filósofos mais próximos a gente, como Karl Marx. E aí, algumas coisinhas aqui para a gente entender a respeito de Platão são que, primeiramente, Platão ele tinha uma visão a respeito da democracia, e esse é o ponto que eu quero trabalhar hoje. Essa visão dele a respeito da democracia é muito negativa. Platão não era necessariamente um democrático. E para a gente, isso pode parecer quase que uma blasfêmia. Como assim? Um antidemocrático? Então, esse cara, ele era um ditador, um totalitário, o que ele era para ser antidemocrático? Uma coisa que a gente precisa compreender não só na vida de Platão, como de qualquer outro filósofo, era o contexto histórico em que ele vivia. E sim, Platão vivia na democracia grega. Ali um dos primeiros e mais importantes experimentos da democracia de forma um pouco mais amadurecida estava ocorrendo na época em que Platão nasceu. Mas ele pôde perceber como a democracia era facilmente corrompível ou corruptível, como a democracia era muitas vezes também injusta. Aonde Platão viu uma das maiores injustiças democráticas que o abalou profundamente, na morte do seu mestre Sócrates. Sócrates foi condenado à morte de forma democrática. O que é basicamente a democracia? É o governo da maioria. A maioria vence. E Platão sacou que existe um grande perigo quando a gente privilegia a quantidade de pessoas ao invés de a gente focar na qualidade, certo? Tanto é que Platão ele faz algumas menções a respeito dos perigos da democracia, porque ele fala que a democracia em algum momento vai se autodegenerar, ela não é sustentável durante muito tempo, justamente por ser democrática demais. E é bom a gente explicar isso, porque a gente pensa assim, mas a democracia existe desde a Grécia. Ela existe desde a Grécia, porém ela não se mantém, ela vive ciclos. Quando a gente pensa no próprio Brasil, o nosso status democrático, ele é muito recente, porque a gente viveu um período ditatorial, um período de regime militar. Então a democracia vai e vem. E segundo Platão, a democracia ela sempre vai quebrar em algum momento, porque ela é democrática demais, no sentido de que ela dá voz a todos. Platão diz assim, peraí, quando eu vou, sei lá, vou comprar um batom, vou me maquiar,
eu vou procurar uma loja de produtos cosméticos. Eu não vou a uma loja de materiais para construção. Quando eu tenho um problema no rim, eu vou a um médico. Eu não vou a um arquiteto me consultar. E por que a questão mais importante da vida do homem, que é o Estado, porque é no Estado que nós vivemos, é na cidade onde nós nascemos, nos criamos e construímos a nossa vida, porque na hora de escolher quem vai governar, qualquer um pode opinar, mas todos podem opinar. E Platão chama a nossa atenção para a questão do perigo das massas. Não sei se você já reparou que existe um certo efeito de manada, acho que é assim que se fala, né? Onde as pessoas elas são levadas pela opinião da maioria, sem antes fazer aquilo que é primordial na filosofia, refletir. Quando nós vimos aí, por exemplo, as nossas últimas eleições aqui no Brasil, nós vimos que nós tínhamos, assim, dezenas de candidatos à presidência, mas o foco ficou em apenas 2 candidatos, porque as massas não se dão, né, segundo Platão, não se dão ao trabalho de investigar com profundidade os detalhes das questões políticas. Elas são levadas pelo barulho, pelas frases de efeito, por ouvir aquilo que querem ouvir, prestar atenção no que querem prestar atenção e ignorar questões mais críticas. Então, a democracia, ela tem um jogo de sorte, no sentido de que qualquer um pode opinar, qualquer um tem poder político, mas não são todos, aliás, é uma minoria que de fato tem um comprometimento científico e filosófico com as questões do Estado. A democracia, para Platão, ela é facilmente corrompível no sentido de deixar de fato de trabalhar com os interesses da população, com os interesses do povo, para começar a fazer com que os cargos públicos sejam, na verdade, cargos ali que vão acabar alimentando a fome e o poder daqueles mais ambiciosos e também fazendo com que o povo acabe se esquecendo das questões importantes. Só vai lá, vota, trato superficial e continua a sua vida. Depois da eleição, fica reclamando dos candidatos, fica reclamando de como a cidade está largada, de como a saúde está ruim, de como a educação é uma porcaria, sendo que foi a própria população que elegeu esses candidatos. Parece paradoxal, mas Platão dizia que isso é porque a gente vive numa cidade, num estado, num país, numa nação democrática, e que por isso, dessa forma, a gente nunca tem ali uma peneira, um processo seletivo, ou melhor dizendo, a gente não exige o mínimo para que alguém governe o Estado. Por isso, Platão ficou um bom tempo da sua vida tentando encontrar a solução para que uma sociedade pudesse, de fato, eleger os melhores para governar. E quando ele fala dos melhores, ele não está falando dos mais ricos, ele não está falando dos mais fortes, ele está falando dos mais sábios. E é aí que reside a beleza de Platão, porque na sua estrutura de governo que ele criou, que na verdade é uma utopia, ou seja, um norte, um local que não existe mais um norte para a gente imaginar uma sociedade ideal, ele diz que todos nós, né, nessa sociedade, desde a tenra infância, teríamos acesso a uma educação
pública de qualidade, onde a partir dali a gente poderia descobrir, através da educação, da sabedoria, do conhecimento, quem de fato estaria apto a governar a cidade. Por isso que Platão, ele preza por um mundo onde quem governe seja o sábio. E o sábio é aquele que não se deixa corromper pela riqueza, que não é violento, que compreende as questões mais fundamentais do Estado, que é de fato comprometido com o futuro da sociedade. Essa estrutura de Platão a respeito da cidade ideal, ele fala num livro que é um livro maravilhoso, chamado A República, e a gente fala sobre essa estrutura social com mais detalhes numa próxima aula. Lembrando que, caso você tenha interesse e vontade de assistir uma aula ao vivo, eu estou aqui no Edifício Mirante do Vale, no centro de São Paulo, e a gente tem workshops de segunda a sábado, e filosofia política é toda sexta-feira, mas você também pode contratar aulas particulares online comigo. Obrigada pela sua atenção e até uma próxima aula.